O Renato é mais importante pro Grêmio do que o Jesus pro Flamengo. Ricardinho. Rapaz, o Renato... Eu quero ver agora, eu queria ver de pegar na contradição. O Renato é ótimo, eu sou fã incondicional do Renato. O Jesus vai completar agora 4 meses. Não são 5 ainda? São 4 meses. Ah, tá. Porque obrigado. 4 meses ainda não é trabalho, Não é 5 trabalho. meses já é trabalho. A partir do 5º mês só que pode avaliar é o isso. 5º mês útil. Então não preciso nem responder, gente. né? O Renato é espetacular, o que o time dele joga de bola é fantástico. Mas o que o português fez em 3 meses, ó, é de aplaudir. Então é Fico com o falso? português. Falso. O Renato não é mais importante pro Grêmio do que O português, o que fez não. Jesus. O Mister é inacreditável. Formiga. Eu acho que é bem verdadeiro. O Renato é mais importante porque ele faz mais com menos. E o Flamengo Acabou no a ciclo... foto do Ricardinho. Já pedi o Flamengo no ciclo... Já pedi 10 vezes pra trocar a foto. Tô com moral Isso na é bom de casa. papo. Tô com moral na casa. Vamos aqui, né? O Flamengo no ciclo rico, ele já disputou o título brasileiro 2 vezes, chegou à final de Copa do Brasil e chegou a uma final de Sul-Americana, certo? Jogou essa bola que joga? Não tô falando de jogou bola que joga. Falando que no ciclo rico, o Flamengo já bateu muito na trave de ganhar títulos enormes. Não a Libertadores, mas títulos enormes. O Grêmio sem o Renato dificilmente estaria nesse patamar de disputa de título e com esta qualidade. Hoje, o modelo, que não é só o Renato, tá? Quando a gente personifica no Renato, tem uma comissão técnica que é maravilhosa, um trabalho de base que é gigantesco. Mas o Renato canalizou isso de uma maneira, incorporou isso de uma maneira e fez esse time render quando dificilmente o outro faria. Devia chamar a Dona Maria pra você, viu? Porque você no comentário aí falou, o Renato já pegou um bom trabalho, o Jesus Pegou um não. bom trabalho. Então o Jesus é mais importante. Mas o Jesus está sendo importante engraçado, para né? a Libertadores específica. O Flamengo Brasileiro já disputou... O Flamengo já disputou título brasileiro sem o Jesus? Só sim ou não? Ganhou. Mas já ganhou agora com o Jesus, ganhar. eu não sabia. Vai. Então eu não sabia que eu estava comentando com a mãe de Ná, então... Mudou a história agora, né? Não. Mãe de Ná agora faz Verdadeiro. isso. Verdadeiro? O Renato Pourquoi? ele é muito... Cara, ele influencia muito o Grêmio, mas não é só por conhecer futebol, não é só pela comissão técnica que ele tem, E a minha não muda. mas eu acho que é por ser o Renato no Grêmio, eu acho que faz toda a diferença pro jogador. E isso aí eles falam... Flamengo jogar Não bola por que ser no joga Grêmio sem pela Jesus? história que ele tem, mas por ser no Grêmio, por ser em qualquer clube. O Renato é mais influente em qualquer clube. Eu acho que no Grêmio ele Ainda mais. Mais porque ele é o maior ídolo da história do clube, quer dizer, como jogador, depois como treinador. Então, Estátua, assim... né? Então, assim... O Flamengo ia jogar essa bola sem Jesus? Não é essa a pergunta, meu chapa. Eu tô fazendo uma pergunta pra ler. Não. Dá licença, obrigado. Eu acho que o Jesus tem grandes méritos. O principal deles foi colocar todos os bons para jogar, que muita gente nem queria que isso acontecesse, porque acha que tem que jogar gente que não é tão boa, enfim. Não tá falando comigo, não. Não é não. Com o Abel. Mas, não, o Abel nem chegou a ter 4 desses titulares que o... Mas Tinha uma assim, Arrascaeta, né? mas assim, eu acho que o Renato ele influencia demais. O trabalho Pela de Jesus história é muito toda bom. dele no clube, né? Tudo. Hoje, ele fala uma coisa pro jogador e aquilo lá vira uma lei, cara. Isso de comportamento, que ele viveu muita coisa. É uma coisa impressionante o que o É Renato impressionante. Então, e o Jesus não tem. O Jesus, pelo contrário, um dos méritos que ele tem, o outro, é de ouvir muitos jogadores. Porque quando ele estava fazendo uma besteira atrás da outra, os caras mais experientes chegaram nele e falaram assim: professor, vem aqui. Olha, vocês... Portugal. E ele inteligentemente ouviu os caras também, e aí com a expertise dele de também, futebol, né? muito, ele montou esse Flamengo incrível aí. O Renato, 2010, não sei, a outra passagem do Renato, acho que 2010, quando o Renato foi demitido, os caras choravam no vestiário. A gente chorava. Exatamente. A gente uma relação que ele consegue forte, criar né? com os caras. Eu sei que você também, como eu, acho que a diferença, por exemplo, nas laterais, ela é muito grande entre Flamengo e Grêmio. Gigantesco. Contra o São Paulo no primeiro tempo, que ele não tinha os laterais, é outro jogo. Óbvio. É outro jogo. Óbvio. E aí não é... viu isso contra o São Paulo, eu tenho né? super dúvidas como não há seria Jesus com o Abel. Nossa. Eu tenho super dúvidas de como seria com o Abel tendo esses reforços. acho que não seria Jesus igual. tem. Mas eu- não tô colocando aqui que ele ia jogar igual. Sim. Só tenho dúvidas, assim. E que eu acho que esses laterais fazem diferença Muito. O demais. Renato São Paulo sem foi muito lateral, o Renato sem lateral joga esse nível de futebol. Sim. Tirar os laterais do Jesus, o jogo já mudou completamente. E aí não há Jesus que... E o Gerson também. Eram 3 O Formiga falou uma coisa que eu tenho que prestou concordar dessa com vez, ele. porque- Foi muito bom. Obrigado. Eu duvido que o Grêmio jogaria essa bola sem o Renato. Duvido e pago por toda a história que tem o Desculpa, Renato. mas então vocês não assistiram o Grêmio jogando com o Roger. Monique, Mas era igual? Tomou uma pancada. verdadeiro ou... Era. Era? Era.
Mas o Roger não ganhava porque não chegou. O Roger não tem o Arthur era décimo titular com o dessa Roger? influência que o Renato Não tem, porque é uma relação diferente que ele o tem com os Arthur era jogadores. titular com o Roger? Não. Porque uma das críticas ao Roger é essa. E um das... Nunca houve essa crítica ao Roger. O Arthur passou a ser titular muito depois. Com o Renato. Mas ele já estava lá. Mas muito depois, ele era banco com o Renato até o Grêmio quase ser eliminado da Mas ele Libertadores. já E aí tava o lá. Renato. Então não podia ser igual. Se o modelo passa por Ok. Michael e Arthur, não tinha como o time do Roger ser rigorosamente igual, se a base O do modelo time... não passa por Michael e Arthur. Lógico que passa. Lógico Como que não hoje passa, passa era o por Wallace. Mateus e Marco. Como Lógico hoje- que não, era o Wallace, o volante titular. O Grêmio, Arthur nem tava o Grêmio naquele mais grupo. bonito, o Grêmio ideal, não tinha Michael e Arthur? O Grêmio mais bonito, sim. Então- Isso não significa que antes não tivesse um time. E a espinha ninguém tá dorsal é falando- lá do mas ninguém Roger. tá falando que não tinha. Tanto que falou que herdou um bom trabalho. Mas o Grêmio do Renato é um Grêmio evoluído. É um Grêmio com o melhor Luan, que não era o Luan na mão do Roger. O gol que o Grêmio faz contra o Atlético Mineiro, fora de casa, com o Roger... Tudo é bem, um mas eu também baita acho. gol que mas sai eu da defesa defendo da o linha. Roger. Eu defendo muito o Roger, mas você tá pegando um ou outro gol esporádico com o Renato, isso foi Não regra. tô pegando um E outro por gol que o Roger esporádico. saiu? Porque não tinha mais uma boa relação com os jogadores. Porque os jogadores voltam da Olimpíada deslumbrados com o que tinham Inclusive, vencido. e o melhor Luan surge com o Renato. Verdade, sim. Apesar do Lua ter sido importantíssimo na Olimpíada, quando Demais, ainda era total. treinado pelo Roger. Monique, o Renato é mais importante para o Grêmio do que o Jesus para o Flamengo. Esta é a afirmação. Você acha que é verdadeira ou que é falsa? Eu acho que é verdadeira também. Enquanto vocês falavam, eu estava tentando fazer uma associação. Se a gente trocasse os técnicos de lado, será que o Jorge Jesus conseguiria fazer esse Grêmio jogar tão bem e ser considerado favoritismo de 51-49? Se passasse o Renato para esse Flamengo, com essas peças, esse elenco, o Flamengo continuaria jogando tão bem? Então, assim, além disso... não dizendo que se não fosse Jesus, fosse qualquer outro com essas peças, o Flamengo jogaria dessa forma. Não, eu acho que o trabalho do Jorge Jesus é excelente, mas é um começo de trabalho também. E eu acho que do lado do Renato, além dele fazer o time jogar, tem toda uma outra questão por trás envolvida. E eu vou trazer uma declaração que o Cortez deu na entrevista coletiva, não só sobre recuperação de jogadores, que eu acho que nesse sentido o Renato foi fundamental, de fazer alguns jogadores que talvez não sejam considerados peças primorosas jogarem um futebol primoroso, e na questão motivacional. O Cortez falou na entrevista coletiva, a gente joga pelo Renato, a gente entra em campo pensando na última bola, jogando pelo Renato. Então, acho que no lado do Flamengo ainda não existe isso, acho que vai se construir uma relação cada vez mais forte com o Jorge Jesus, acho que hoje já começa a se criar uma identificação dos jogadores com ele, de entenderem o que ele quer, de comprarem a ideia, mas no Grêmio a gente escuta o jogador falar que joga pelo Renato. E aí eu acho que envolve toda essa questão de recuperação de jogador, de parte motivacional, de fazer o cara acreditar que realmente ele pode. E ontem, alguns colegas de imprensa que chegaram na arena um pouquinho antes da gente, que a gente foi do Flamengo direto pro Grêmio, presenciaram uma cena de um torcedor rezando ajoelhado na estátua do Renato. E aí, no caminho, eles viram essa cena, perguntaram pro Renato sobre isso, e o Renato até brincou, falou, será que ele estava rezando, querendo que a estátua andasse? Fez uma brincadeira, mas no fundo ele sabe a importância que ele tem, não só para esse time, como para essa torcida. Eu acho que isso é bem emblemático, o torcedor rezando ajoelhado na estátua dele, e é muito pelo que disse o Cortez, é um time que joga pelo Renato, então, nesse sentido, levando em consideração todos os aspectos, eu acho que é super verdadeiro. Que o flamenguista tem com o Zico, né? A relação do gremista com o Renato. Uma isso. relação... É Deus. É amor, né? Eu acho Amor, até paixão. exagerado, mas assim, torcedor que é muito apaixonado pelo clube, ele tem essa relação. O Zico jogou, evidentemente, muito mais bola do que o Renato, Sim, mas claro. não conquistou como treinador. Exato. E o Renato não jogou só no Grêmio, né? O Zico tem a trajetória dele marcada no Flamengo. O Renato jogou em vários clubes. Eu acho impressionante como ele conseguiu mesmo assim ter essa essa relação. identificação Nessa tão grande. disputa de idolatria, porque assim, o Zico tem a era dele e nada depois, né? Assim, não tem nada nem parecido. O Grêmio experimentou pós-Renato um período também hegemônico com o Filipão e companhia, com o Brasileiro, com o Libertadores. Agora com o Libertadores, né? Não, mas agora com o Renato ele, de novo. né? Sem o Renato, existe uma lacuna que foi preenchida por outros. Anos 90. Danley, Filipão e mais não sei quem. Jardel, Paulo Nunes e tal. Dinho. O Flamengo não tem isso. Ele tem, obviamente, vai ter Pet, Adriano e tal, mas assim, não é incomparável, né? Não, de ídolo como jogador e como
treinador, é muito difícil você achar. Você vê essa idolatria se diluindo aí. O Falcão do outro lado não conseguiu, né, Tânia? Não conseguiu. Não conseguiu. Quantos não conseguiram? Não conseguiu. Vamos colocar aqui a próxima afirmação que temos de verdadeiro ou falso. Quero ver essa. Gabigol é o melhor jogador do confronto. Ale. É difícil, né, Os dois cara? lados, né? Estamos colocando. A fase dele é maravilhosa. Eu tenho um critério que talvez eu nem concorde tanto. Pra variar, né, Ale? É nova essa sua, nunca falou isso, né? Mas eu não. Mas é do drible, eu gosto do drible. Driblinho? Eu gosto do driblinho, me encanta, me fascina. É drible que fala. Me apaixona. Até porque a gente tem menos drible hoje em dia, até porque tem menos espaço, enfim. Isso é uma discussão pra formiga. Aí, formiga, sobrou pra tu, hein? Porque na base um você elogio, prefere o acho forte que do que a o cutucada. habilidoso, muitas Sim. vezes. Então, por isso eu vou ficar com o Cebolinha. Muito bem, então é falso pra você. O Gabigol não é o melhor jogador do confronto pra você, Não. é o Cebolinha. Muito bem. Ricardinho, É o segundo melhor do confronto. Eu tô com a lei. Eu acho, falso também pra você? nesse momento, o Everton Cebolinha é o cara que joga o melhor futebol no Brasil. Mesmo com os números todos que Mesmo o Gabigol com os tá apresentando? números. Aliás, avisar pro pessoal que sempre manda mensagem, que tem Ah. um pessoal que gosta de dar uma cutucada, né? Eu não conheço, nunca vi, não cumprimentei, O Everton Cebolinha. nunca na minha vida. E o Gabigol é um cara Não, que eu converso com. Eu sei disso. O Gabigol é ótimo, o Gabigol faz várias funções, não só de 9, de lado de campo, se precisar faz até de armador, mas o que o Everton Cebolinha tá jogando é um absurdo. Deixa eu botar a Monique nesse papo pra já poder liberar a Monique também. Monique, Gabigol é o melhor jogador do confronto. Verdadeiro ou falso? Nessa eu vou pelos números, eu acho que os números do Gabriel realmente são impressionantes, então pensando em números, no que ele vem fazendo nos últimos jogos com Jesus, tanto gols quanto assistências e participação do trio em si, mas ele como protagonista eu acho que é verdadeiro. É difícil falar contra os números, o Everton vive um grande momento, tanto que o Felipe Luiz falou numa entrevista coletiva, o Everton me deu um título de Copa América, então todo mundo reconhece o talento e a importância que tem o Everton também nesse confronto, mas pelos números eu acho que fico com o Gabriel, acho verdadeiro, e por esses números o momento é de tanta confiança que no aquecimento a gente fica vendo ele batendo bola, ele não erra o gol nenhuma vez, tamanha é a confiança, então acho que isso tem feito diferença para ele também, eu vou ficar com o verdadeiro. Impressionado como o fator psicológico faz diferença, né? Como confiança faz diferença com um jogador de futebol. Mas ele já jogou muito ano passado, as pessoas esquecem. Não, Porque ele jogou de bola no passado. verdade é que verdade, mas no Brasil, em território brasileiro, o Gabriel nunca jogou mal. É isso aí. É verdade. É isso Monique, obrigada pelas informações. Sei que o dia vai ser longo por aí, vai até a madrugada. Então você tá liberada aqui do De Placa. Você volta ao longo da nossa programação. Fechado? Beijo. Fechado. Valeu, um abraço para vocês. Formiga, falta o seu. É o seguinte, assim, esses dias, inclusive, eu participei de uma votação no Jornal o Globo, saiu ontem. A disputa era exatamente essa, mas a pergunta era qual é o melhor atacante do Brasil. E aí eu justifiquei meu voto e falei, ó, se eu tô precisando de gol, eu vou de Gabriel, e como eu tô entendendo aqui que é um cara que pisa na área, um centroavante, eu vou votar no Gabriel, inclusive o Gabriel ganhou a disputa. Tá. Mas como atacante. A pergunta aí é melhor A gente fez um jogador. esporte Globo é interativo rival, aqui irmão. depois Só pra do te avisar que a Globo tá... Não, eles deram moral, botaram a aspa em destaque, Tá bom, inclusive vai junto com o fazer Marcelo pra Barreto. Globo. Vai, A Globo tá legal. na malhação aí. Não tem, todo mundo é... Tá acabando a produzindo, malhação, são última temporada. produtores de Pô, conteúdo, tão rápido. sério. Meu Deus, mas é o fim da adolescência Pô, brasileira. mas faz tempo que tá acabando a adolescência. Enfim, eu... Ai, fiquei chocada. Ó, Minha vida. como atacante, se fosse a pergunta, Tá bem? eu acho que seria o Gabriel. Jogador, aí eu acho que não é o Gabriel. Inclusive no próprio Flamengo tem jogador melhor que ele. Jogador, como jogador. Arrascaeta é um jogador melhor que o Gabriel. O Everton Ribeiro é um jogador melhor que o Gabriel. O Felipe Luiz, como jogador, para executar a sua função, é mais jogador que o Gabriel. É óbvio que a gente tá falando de um cara que pisa na área e mete gol. Não. Eu voto falso. Porque aí, inclusive, acho que o Everton Cebolinha, no geral, é mais jogador. Aí ficou bom. O pessoal eles podiam abrir um canal no YouTube de comédia, né? Não podia? Você fica incomodado com cada coisinha, né? fiquei, Você não não. gosta de brincadeira com você, né? formiguinha Né? Gostei dessa formiga aí, O sonho gostei. dela. Devia deixar assim. Olha a né? cara do Ricardinho. A cara minha tá muito pior que a minha. Você quer o quê? Você queria o quê? Quer o Brad Ficar Pitt bonito? aí? Mas eu não tenho culpa se vocês são naturalmente assim, pô. E você E você naturalmente o quê? assim, ó. Colocar a tua foto ali fica pior que os dois. Olha.